Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nós vamos falar hoje, sobre associação de capacitores em série. Nós vamos começar com o pensamento do momento do Confúcio, que foi um filósofo chinês. Ele fala o seguinte: para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça a qualidade. Então aí as palavras atribuídas a Confúcio. Muito bem. Associação de capacitores. Um circuito eletrônico a gente pode precisar, por exemplo, de um capacitor de 10 microfarad, E não encontrarmos um com essa especificidade, com essa capacitância elétrica específica. Então o que a gente tem que fazer? A gente pode associar vários capacitores para que o resultado final dessa associação seja um capacitor de 10 microfarad. Tá bom? Nesse caso, o capacitor de 10 microfarad será denominado capacitor equivalente, fruto de uma associação. Tem três tipos de associação de capacitores: a em série, em paralelo e mista. Beleza? A primeira aqui nós vamos ver a associação em série. Na associação em série, a placa positiva de um capacitor está ligada à placa negativa de outro capacitor. Como a gente olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A placa positiva ligada na placa negativa. Tá vendo? Placa positiva ligada na placa negativa. Então a gente tem essa forma de associação. O que vale numa associação em série? Tá? As características dessa associação de capacitores em série. Primeira coisa, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é igual à soma da DDP em cada capacitor. Então a gente tem que a diferença de potencial, ó, aqui, ó, dado na figura, entre a diferença de potencial aqui, ó, UAB é igual à diferença de potencial no capacitor 1 mais a diferença de potencial no capacitor 2, mais a diferença de potencial no capacitor 3. Tá bom? A carga, ela é igual em todos os capacitores associados. Então a carga no capacitor 1 é igual à carga no capacitor 2, que é igual à carga no capacitor 3, que é a carga equivalente. Tá? Então, daí, a gente pode chegar à conclusão de quê? De que, uma vez que a capacitância é igual à carga sobre a diferença de potencial, a gente teria aqui então que a diferença de potencial total é igual à carga dividido pela capacitância equivalente. Então a gente teria aqui, que a diferença de potencial no capacitor 1 é a carga Q1 sobre a capacitância dele, então seria a carga Q1, que é igual à carga equivalente, dividido por C1. O mesmo valendo para a diferença de potencial no capacitor 2, a diferença de potencial então é a carga Q dividido por C2 e valendo por capacitor 3. De forma que nós vamos ter aqui o quê? Considerando que a diferença de potencial total entre A e B é a soma da diferença de potencial em cada capacitor, substituindo os valores encontrados na diapositiva anterior, eu vou ter que a capacitância equivalente sobre, a carga sobre a capacitância equivalente é igual à carga sobre a capacitância C1 mais a carga sobre a capacitância C2 mais a carga sobre a capacitância C3. Já que as cargas são iguais, eu posso aqui, ó, passar uma faca a guinhos, de forma que a capacitância equivalente de uma associação em série é 1 sobre capacitância equivalente, que é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Tá bom? Então essa seria a capacitância equivalente para uma associação em série. Beleza, pessoal?